Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de fevereiro, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 4 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Então, ontem nós iniciamos aqui falando sobre a passagem do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: toma do povo 12 homens, cada um de cada tribo, e ordena-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-a convosco, e depositai no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera, os filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, e no meio do Jordão, cada um leve sobre o ombro, levante e carregue sobre os ombros uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós e os vossos filhos. E no futuro perguntarem: o que significa essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial entre os filhos de Israel. Então você já percebeu, que para eles levarem no ombro não era uma pedrinha simbólica, Era uma pedra com um tamanho considerável, e cada tribo ficou responsável, de levar uma pedra. Então, o representante, aqueles que haviam sido escolhidos por Josué. E aí nós vamos ver que levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até os dias de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué e falara ao povo, e o povo se apressou e passou. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel. Então eles já tinham possessão e assumiram o compromisso de levar os seus irmãos também a conquistarem as suas respectivas terras, Guerreiros e homens que honravam com a sua palavra. E disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho e que subam o Jordão. Então ordenou Moisés ao sacerdote, dizendo: subi o Jordão. No 14 fala que naquele dia engrandeceu o Senhor a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés, Então, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué uma coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significa essas pedras, fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou a seco no Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até passais. E como o Senhor vosso Deus fez com o mar vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus em todos os seus dias. E aí, no capítulo 5, nós vamos ver, uma circuncisão, Porque eles estavam no deserto e não fizeram circuncisão de todos aqueles que foram nascendo. Então, olha só, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, do ocidente, dos reis dos cananeus que estavam ao pé do mar,
que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Lembra? A prostituta Raabe falou exatamente isso que estava acontecendo ali na cidade de Jericó. O coração de todo o povo estava desmaiado de terror por aquilo que significava o Deus de Israel. E foi por esta razão que Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito havia sido circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhe havia de deixar ver a terra que o Senhor tinha dado por juramento, que prometeu dar aos seus pais, a terra que manava leite e mel. Então, homens guerreiros morreram no deserto, né? Por conta da incredulidade, não creram na promessa do Senhor, não agiram de acordo com a sua confiança no Senhor. Lembra do episódio dos espias? Ali eles duvidaram do poder que Deus tinha de dar a eles a terra que manava leite e mel, independente de quem morava naquele território. E aí nós vamos ver que, porém, em seu lugar pôs filhos, e este Josué os circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, né? Então eles iam entrar para receber a terra e precisavam estar em dia com tudo aquilo que Deus tinha determinado, e a circuncisão era uma ordenança, né? E disse mais o Senhor: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmo, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. E no dia imediato depois que comeram o produto da terra, cessou-se o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel naquele ano, comeram da novidade da terra de Canaã. E aí Deus vai aparecer a Josué. Olha que lindo esse texto. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia à mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és um dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não, sou príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz tu, meu senhor, ao teu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.